Até o momento, para atualizar os dados na base de dados, utilizamos as transações em suas duas formas. Executando sua tela incluindo dados na forma interativa e executando como Business Component através de uma variável sem usar a tela. Conheceremos agora uma alternativa para realizar inserções, modificações e eliminações na base de dados. Devemos saber que o que veremos somente poderá ser usado em objetos do tipo procedimento. A diferença da alternativa que vimos usando o Business Component, que podia usar desde qualquer objeto. Nos procedimentos, contamos com um comando chamado new para inserir registros em uma tabela. Utilizando este comando, podemos atribuir valores aos atributos de uma tabela física. Falamos de uma tabela e não de uma transação porque nem todos os atributos que estão na estrutura de uma transação estão presentes na tabela física. Por exemplo, se queremos inserir um voo na transação flight, há muitos atributos declarados na estrutura que não estão fisicamente na tabela flight, mas que estão na tabela estendida da tabela flight. Nós incluímos na estrutura para exibi-los no form ou para usar nas regras. Se formos ao Notable e atribuirmos na tabela Flight, veremos estritamente os atributos pertencentes à tabela Flight. A esses atributos podemos incluir dentro de um comando new e atribuir valores. GeneXus determinará qual é a tabela física onde irá inserir o registro, analisando os atributos que estão à esquerda do sinal de igual. Se pertencem todos a uma mesma tabela física, a inserção do registro será realizada nesta tabela. E se não, informará que não é possível determinar a tabela na qual será realizada a inserção. A tabela encontrada no GeneXus se chama tabela base do new. Voltamos para a atribuição de valores dos atributos. Observamos que não temos atribuído valor ao atributo-chave primária Flight ID, isto é, porque Flight ID tem configurado em sua propriedade AutoNumber com valor true, de modo que a base de dados será responsável por atribuir valor automático e correlativamente. Dado que o comando new insere um registro em uma tabela, podemos somente atribuir valor aos atributos que pertencem a essa única tabela física. Ou seja, não podemos atribuir valor aos atributos que pertencem a distintas tabelas físicas. Se podemos omitir um valor de atributo da tabela na qual estamos inserindo, ou seja, porque não é necessário, porque Flight ID se autonumera ou porque queremos deixar algum atributo sem especificar. Por exemplo, se omitirmos a atribuição de valor a Flight Price, o registro inserido ficará sem preço, ou seja, sem especificar. Algo importante a saber é que os procedimentos não controlam que os dados que atribuímos sejam consistentes. Por exemplo, no caso dessas alocações, podemos atribuir qualquer valor ao preço do voo, já que não é um dado relacionado com outras tabelas. Mas na mudança do resto das alocações, estamos fazendo a identificação de aeroportos e companhias aéreas. Devemos ser cuidadosos ao atribuir valores que existam nas tabelas que armazenam os aeroportos e as companhias aéreas, respectivamente. Neste exemplo, temos atribuído o valor 1 de identificador ao aeroporto de partida e o identificador 2 ao aeroporto de chegada. Sabendo que temos em nossa tabela de aeroportos armazenado o aeroporto Guarulhos como identificador 1 e o aeroporto Charles de Gaulle com identificador 2, a companhia aérea com identificador 1 também temos registrado e corresponde à TAM. No entanto, se tivéssemos atribuído um valor de identificador de aeroporto ou companhia aérea não registrado, o procedimento não validaria para que não pudéssemos inserir dados inconsistentes. Bem, como as bases de dados controlam a consistência dos dados interrelacionados, quando o usuário executa a aplicação e tenta atribuir um valor não consistente, a base de dados rejeitará a operação e a gravação inconsistente não terá lugar. No entanto, o programa cancelará sua execução e isso não é muito amigável para o usuário. Portanto, se usarmos procedimentos para atualizar a base de dados, será nossa responsabilidade atribuir dados válidos e bem relacionados. Aqui temos explicado para uma inserção usando o comando new, mas o mesmo há que ter na conta a atualização dos dados ou excluir registros.
Vamos ver agora como podemos atualizar um valor existente na base de dados. Para mudar um valor armazenado em um atributo por outro valor, navegamos sua tabela base mediante um for each e mediante uma alocação daremos um novo valor. Podemos realizar alocações aos atributos da tabela base que estamos navegando e aos da tabela estendida. Neste exemplo, a tabela base que Genexus navegará é Flight, dado que não há filtros definidos. Todos os filtros da tabela são navegáveis e para cada voo atualizaremos seu preço, neste caso, aumentando em 10%. Agora vamos ao Genexus para colocar em prática isso que vimos. Resolveremos a mesma funcionalidade que havíamos implementado usando o conceito de Business Component e poderemos comparar ambas soluções. Lembramos que tínhamos um web panel de nome Enter Percentage, no qual o usuário da agência de viagens podia digitar uma porcentagem. E ao pressionar o botão Confirmar, executa-se esse código para navegar em todos os voos e aumentar o preço de cada voo. Vamos pressionar com o botão direito do mouse sobre a aba com o nome do objeto e escolhemos Save As para obter uma cópia do objeto com outro nome. Daremos o nome de Enter Percentage 2. Aqui ficou o novo web panel, agora idêntico ao anterior. Vamos ao evento associado do botão Confirmar. Se bem que neste evento há um for each e a possibilidade de utilizar o mesmo para atualizar atributos atribuindo-lhe valores somente permitido em objetos procedimentos. Assim, vamos apagar este código. E no evento Enter, somente incluiremos uma chamada a um procedimento que é o que vai atualizar a base de dados. Vamos criar o objeto procedimento. Daremos o nome de Increase Flight Prices. E no source iremos escrever o mesmo código que propusemos neste exemplo. Escrevemos for each flight. Agora atribuímos ao atributo Flight Price o valor que teria o atributo multiplicado por 1.10. Como já explicamos, a tabela base desse for each é Flight. Navegam-se em todos os voos e para cada um deles estamos aumentando o seu preço em 10%. Agora vamos chamar este procedimento desde o web panel. Localizamos o procedimento no folder View e o arrastamos até o web panel. Digitamos ponto e selecionamos o call que aparece neste menu contextual. Este evento Enter é executado quando o usuário pressiona o botão que temos associado ao mesmo. Mas antes de executar isso que dissemos, observaremos um pequeno detalhe. No web panel, o usuário pode digitar nesta variável uma determinada porcentagem de aumento. E ao pressionar o botão, estaremos chamando o procedimento que aumenta os preços em uma porcentagem fixa de 10%. A porcentagem fixa de 10% colocamos em uma primeira instância como exemplo, mas agora queremos considerar o valor da porcentagem digitado pelo usuário no web panel. Como iremos fazer para que o procedimento reconheça o valor digitado no web panel? No web panel, conhecemos o valor da variável percentage, mas não no procedimento. O que faremos é enviar o valor guardado na variável no momento de chamar o procedimento. Para alcançar isso, dentro dos parênteses do call, incluímos a variável percentage. Agora, no procedimento, devemos recebê-la. Vamos ao procedimento e, na seção Rules, escrevemos parm, seguido de parênteses. Dentro dos parênteses, temos que receber a variável, mas a variável aqui não está definida. Podemos defini-la com o mesmo nome que está definido no web panel ou com outro nome. O importante é que o tipo de dados seja idêntico ao tipo de dados da variável enviada desde o web panel ao procedimento. Vemos que o tipo de dados da variável percentage no web panel é numérico de 3. No procedimento, vamos defini-la assim. Agora, na seção de Rules, dentro dos parênteses da regra parm, incluímos a variável que recebemos. Todas as regras devem finalizar com ponto e vírgula em todo objeto. Assim, colocamos e salvamos. E agora iremos ao source para incluir a variável percentage no cálculo. Pressionamos F5.
Vemos o preço atual dos voos. Executamos o Web Panel Enter Percentage 2, ingressamos 50% de aumento e confirmamos. E agora vemos os preços dos voos e veremos que aumentou em 50%. Algo importante a saber é que no mesmo For It podemos atualizar várias tabelas físicas. Especificamente, um For It tem sempre uma tabela base que navega e pode modificá-la. Mas também podemos modificar toda a tabela estendida da tabela base. Neste exemplo, a tabela base do For It é Flight. Sabemos que cada voo tem um aeroporto de origem, um aeroporto de destino e uma companhia aérea que opera. Portanto, neste For It, podemos modificar os dados dos aeroportos e companhia aérea se for necessário. Por exemplo, podemos modificar dentro deste For It para cada voo os dados da companhia aérea associada ao voo. Bem, já vimos como os procedimentos permitem-nos incluir e atualizar registros na base de dados. Vamos ver agora como excluir registros. Para excluir registros, utilizamos o comando delete, que é usado dentro de um comando For It. Basicamente, é navegar na tabela ao qual queremos excluir um ou vários registros e incluir dentro do For It o comando delete. Neste exemplo, vemos que estamos navegando na tabela Country, filtrando pelo valor de um determinado país e, portanto, excluindo pontualmente um registro com o comando delete. Mas também podemos excluir todos os países ingressados na tabela Country. Como já explicamos, os procedimentos não têm em conta os dados relacionados com outras tabelas. Assim que este For It excluir todos os países, ao executar, poderia deixar atrações turísticas armazenadas referenciando países que foram apagados. Como a base de dados controla a consistência dos dados interrelacionados, rejeitar a operação e o programa cancelará sua execução. Portanto, é nossa responsabilidade ao usar procedimentos, apagar, atribuir ou inserir dados que sejam consistentes com o resto da informação armazenada. Para finalizar, comparamos as duas alternativas que utilizamos para atualizar a base de dados. Na primeira alternativa que implementamos no evento Enter do Web Panel Enter Percentage, escrevemos o For It e atualizamos a base de dados usando a transação Flight como Business Component. Na segunda solução, o evento Enter do Web Panel Enter Percentage 2 só contém uma chamada a um procedimento. O procedimento recebe o valor da porcentagem, navega com For It todos os voos e a cada um deles calcula e atribui um novo preço. Quais são as diferenças, vantagens e desvantagens entre resolver de uma maneira ou outra? Algo que vimos e é oportuno repassar é que o comando For It pode ser usado em um Web Panel. Não é possível utilizá-lo para modificar a base de dados diretamente atribuindo valores aos atributos. E que este somente pode levar seja a cabo desde um objeto procedimento. Tampouco é possível codificar um comando new em um Web Panel ou incluir um comando delete dentro do For It. Isto só é válido em procedimentos. É possível se mudar em qualquer objeto, modificar a base de dados com Business Components. Além do que, quando usamos Business Component, é validado a consistência dos dados na tentativa de atualizar na base de dados e executam as regras definidas na transação que está executando como Business Component. As regras que geram mensagens como Message e Error também disparam e as mensagens correspondentes ficam guardadas em uma coleção que se pode recorrer e imprimir. Em um procedimento, nenhuma destas coisas se realiza. Desta maneira, temos visto diferentes alternativas para atualizar a base de dados em uma aplicação GeneXus.